Olá, amigos do programa Verdade e Expressão. Mais uma vez, uma satisfação estar participando aqui com vocês. Estamos chegando na reta final das eleições de 2020 para os municípios, né? Uma eleição diferente, obviamente, por conta da pandemia, né? Que acaba centralizando o debate quase total que ocorre na opinião pública e acaba ofuscando, né, um pouco, acabou ofuscando um pouco essa campanha eleitoral. Há um apelo muito menor, obviamente, pela campanha e, por consequência, até mesmo uma percepção menor dos indivíduos acerca da campanha, né? Por exemplo, a gente não teve debates televisivos ou muitos debates televisivos justamente por conta da questão da pandemia, né? Lembrando que as campanhas eleitorais já diminuíram nos últimos tempos, o que já também fez com que diminuísse esse debate que ocorre em torno das eleições. Por exemplo, também o horário eleitoral na rádio, na TV, que diminuiu bastante. Então, enfim, esse é o período em que todos nós mais intensamente debatemos sobre política. Então, essa diminuição do período e, sobretudo, no período de pandemia, isso tudo acabou ofuscando um pouco esse processo. Lembrando também que desde 2018, né, no Brasil, a gente tem, pelo menos desde a campanha de 2018, a gente tem um foco muito grande nas questões federais, né? Houve uma campanha muito acirrada, uma polarização que todos nós conhecemos e desde que tomou posse, né, um governo federal que tem diversas ações bastante polêmicas e que acabam centralizando o debate acerca das questões políticas. Então os governos estaduais e municipais acabaram nesse período ficando um pouco de lado, né? Não exatamente de lado, mas não estavam exatamente no centro do debate. E aí quando veio a pandemia, ela trouxe, né, jogou luz sobre os gestores municipais, porque muitas das questões relativas à pandemia eram de competência dos municípios, o que é bastante interessante para os mandatários, né, que estavam que estão nesse momento, porque tem uma exposição muito maior, sobretudo midiática, o que faz com que esses indivíduos possam capitalizar politicamente por conta dessa exposição, né, o que é bastante interessante e importante para quem está às vésperas de um período eletivo, né, salvo que esse mandatário tenha alguma ação muito polêmica ou cometeu um erro muito grande. Normalmente essa exposição será positiva. Lembrando também que num período de muita insegurança como esse que nós estamos vivendo, as pessoas, né, os eleitores, em suma, tendem a buscar justamente uma segurança e, por consequência disso, né, a continuidade, por vezes, parece, né, demonstrar mais insegurança do que as possíveis consequências de uma mudança. Ou seja, então, quando você tem o debate entre a continuidade do grupo político ou do atual mandatário e uma possível mudança, um cenário como esse pode afetar a escolha do eleitor no sentido de uma continuidade para manter, de certa maneira, um cenário mais seguro, né, do que uma eventual mudança poderia trazer, salvo, mais uma vez, algum erro, alguma atitude bastante questionável do mandatário, né, dentro da própria ciência política, né, das possíveis teorias de explicação do voto, né, as teorias pautadas na escolha racional falam sobre justamente esse cálculo que o eleitor faz entre o que está posto e o que poderia vir com uma eventual mudança. Outra questão importante também que ocorreu na eleição atual diz respeito às mudanças na regra, né, de coligação na proporcional. A gente observou, por exemplo, uma ampliação das candidaturas majoritárias e essa mudança, conjuntamente às questões de cláusula de barreira, podem produzir alterações no sistema partidário brasileiro nos próximos anos, né? Também, de alguma maneira, o governo federal já uma prévia para as eleições de 2022, né, testando, de certa maneira, o governo federal nessa eleição, né. Veremos os resultados, veremos essas consequências, né. O presidente procurou se manter um pouco afastado da disputa, mas alguns candidatos que foram apoiados ou que tinham uma ligação mais clara com ele, principalmente nos grandes centros, tiveram um decréscimo, né, uma queda durante o período de campanha, pelo menos até esse momento, sobretudo em São Paulo e no Rio de Janeiro. Tivemos também a eleição nos Estados Unidos, né, uma eleição que acho que talvez como nunca foi acompanhada pelo mundo todo, né, a vitória de Joe Biden, a vitória do Partido Democrata, né, o que deve significar uma mudança de postura óbvia, né, do governo nas questões tanto internas quanto externas, afetando inclusive as relações aqui com o Brasil.
importante também observar, né, que essas alterações, o próprio Joe Biden já manifestou que deve revogar algumas atitudes, algumas ações tomadas pelo governo Trump, também, né, dependerão, né, da configuração do parlamento dos Estados Unidos. Os democratas já não tiveram maioria na Câmara e há uma disputa muito acirrada, né, por enquanto uma distribuição igual. No que diz respeito ao Senado, vale a pena acompanhar, né? O Trump perdeu, né, perde, né, mas teve uma votação que surpreendeu a todos, né? Então manteve alguma força, deve se manter como política, como uma figura política relevante, sobretudo internamente nos Estados Unidos. O Partido Republicano manteve a maioria, ou obteve a maioria dos governadores também, né, mas por outro lado, essa direita com um perfil mais extremado, com esse caráter antiglobalista, negacionista, como a gente viu muito na pandemia, sofre uma derrota muito significativa, né? E também a gente vê que alguns governos, né, de viés mais progressista começam a ter resultados interessantes ao longo do globo. A gente observou mesmo na Argentina, na Bolívia, enfim, claro que cada um com a sua característica, seu sistema político e partidário com características bastante distintas entre si, né? Mas a gente observa já o que em cada país se constrói como um campo mais progressista, tendo algumas vitórias em alguns locais, né? Então a gente vai observando essa dinâmica aí geopolítica. Essas consequências, essas ações, como eu disse, podem ter consequências aqui para o Brasil, né? Já visto o alinhamento muito forte do governo federal brasileiro com o Donald Trump, né? E também com essa postura do Donald Trump de contestar a validade dos resultados eleitorais, podendo de alguma maneira se inspirar, né, algum tipo de ação em 2022. Vamos observar isso, né? E também acho que para concluir aqui é sempre importante colocar como foi discutido, debatido o modelo do sistema eleitoral americano, o modelo por colégios eleitorais, né, bastante pautado numa perspectiva ali federalista, que passa por uma discussão, enfim, que pode ter algum tipo de consequência futuramente. Tá certo? É isso, um grande abraço a todos, até a próxima.